A contínua presença de Golias, que se apresentava todos os dias, servia tanto para intimidar quanto para testar a resistência dos israelitas. Sua figura imponente diante do exército de Israel era um lembrete constante do desafio que ele lançara, aumentando a tensão entre os soldados a cada dia sem resposta. A história toma um rumo inesperado quando Davi, um jovem pastor e futuro rei de Israel, chega ao acampamento. Surpreso com os insultos de Golias e a inércia de Israel, Davi, impulsionado por sua fé e ultraje pela desonra ao seu povo, decide enfrentar o gigante. Autorizado pelo rei Saul, Davi se arma não com espadas ou armaduras pesadas, mas com sua funda e pedras selecionadas de um riacho. Em um ato de fé e destreza, ele desafia Golias não pela força típica de um guerreiro, mas com a agilidade e precisão de um pastor. O embate entre Davi e Golias é rápido e lendário. Com uma pedra atirada de sua funda, Davi acerta a testa do gigante, fazendo-o cair. Sem hesitar, Davi se aproxima, toma a espada de Golias e com ela decapita o guerreiro caído. A vitória de Davi não só desmorona Golias, mas também desestabiliza o exército filisteu, que foge aterrorizado pela derrota de seu campeão. Este momento não apenas assegura a vitória de Israel, mas também marca a ascensão de Davi como líder e herói. A história de Davi e Golias se torna um testemunho eterno da supremacia da fé, coragem e astúcia sobre a pura força e imposição. A surpreendente vitória de Davi sobre Golias reverbera por todo o exército de Israel e entre as nações vizinhas, estabelecendo Davi como uma figura de destaque e um líder emergente. A façanha não só reafirma a proteção divina sobre Davi, mas também destaca sua capacidade de liderar com sabedoria e coragem, atributos essenciais para um futuro rei. A derrota de Golias por Davi serve também como uma virada estratégica para os israelitas. Encorajados pelo feito extraordinário de Davi, os soldados de Israel se revitalizam e ganham um novo ânimo, percebendo que a vitória é possível com a combinação certa de fé e estratégia. O evento fortalece a moral do exército e reafirma a sua confiança em Deus, que, segundo acreditavam, escolhera Davi como instrumento de sua vontade. A história de Davi e Golias continua a ser contada através das gerações como um exemplo clássico de como a astúcia e a fé podem triunfar sobre a força bruta. Ela inspira a crença de que, mesmo nas situações mais desfavoráveis, a coragem e a inteligência podem superar adversidades aparentemente insuperáveis. Davi, com sua humilde funda, torna-se um símbolo de esperança e um testemunho do poder da convicção e do espírito inabalável. Na sequência dos acontecimentos, enquanto os ecos da vitória de Davi sobre Golias ainda reverberavam pelo acampamento, o jovem pastor se encontrava no centro de todas as atenções e adulações. Porém, mais do que simplesmente gozar do reconhecimento, Davi usou esse momento crítico para forjar alianças e consolidar sua posição entre as tribos de Israel. Com a astúcia de um líder nato, ele dialogava com os anciãos e guerreiros, compartilhando suas visões para um futuro unificado e forte sob a proteção divina. Não tardou para que sua reputação como um homem de fé e coragem o precedesse, abrindo portas para diálogos importantes com outras nações e tribos. A narrativa de Davi crescia, assim como sua influência política. Seu sucesso contra Golias não apenas lhe rendeu fama, mas também o olhar cauteloso e, por vezes, invejoso do rei Saul. A relação entre Davi e Saul, que inicialmente era de mentor e protegido, começou a se complicar à medida que a popularidade de Davi aumentava. Saul, temendo que Davi pudesse usurpar seu trono, começou a tramar contra ele. No entanto, a lealdade e o respeito que Davi nutria pelo rei impediam qualquer conflito direto, levando a uma série de eventos que testariam sua paciência, sabedoria e dedicação à justiça. Enquanto isso,
A notícia da derrota de Golias se espalhava, chegando aos ouvidos de diversas cortes e reinos. Embaixadores de terras distantes chegavam para ver o jovem que havia derrubado um gigante com uma funda e uma pedra, trazendo consigo presentes e propostas de aliança. Davi, por sua vez, manuseava essas negociações com um equilíbrio entre humildade e a astúcia de um diplomata nascido. A jornada de Davi, no entanto, estava apenas começando. Ele sabia que cada decisão e cada aliança eram passos em direção ao seu destino como rei, um caminho repleto de desafios e intrigas. No fundo, ele também compreendia que sua verdadeira luta não era contra os gigantes de carne e osso, mas contra as sombras da ambição, do poder e da responsabilidade que acompanham a liderança. E assim, a lenda de Davi continuava a se tecer, entre triunfos e provações, na tapeçaria da história de Israel. Cada vitória trazia novos desafios, cada aliança exigia sacrifícios. Davi, o pastor que se tornou rei, enfrentava não apenas inimigos em campo de batalha, mas também as batalhas internas de um líder comprometido com seu povo. E enquanto seu coração se mantinha fiel ao seu Deus, ele buscava sabedoria nas Escrituras e força na oração. As noites eram longas e cheias de reflexões, mas a luz da lua sempre lhe lembrava que não estava sozinho. E assim, através das suas lutas e conquistas, Davi não apenas moldava seu próprio destino, mas também o futuro de uma nação. Sua coragem e fé se tornaram uma inspiração para gerações. Um lembrete de que os verdadeiros gigantes a serem derrotados são aqueles que residem em nossos corações. E assim, o reinado de Davi se eternizou na história, não apenas como o rei que unificou Israel, mas como o homem que enfrentou suas sombras e se ergueu como um verdadeiro líder. Sua história é um farol de esperança e coragem, um legado que nunca será esquecido.